Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula 4, continuando o capítulo 2 com conjuntos numéricos, que vai da página 18 a 31. Números racionais, certo? Esse é um dos conjuntos, né, que a gente vai estudar, que é os números racionais representado pelo símbolo Q. O que são elementos? Quais os números que fazem parte deste conjunto? Os naturais, está aqui dentro, a gente já viu na aula anterior. Os números negativos, né, que a gente também já viu que são os inteiros representados pela letra Z, pelo símbolo Z. E agora, crescendo um pouco mais dos conjuntos, aí a gente vai ver que são os decimais exatos, as frações cujo numerador e denominador são inteiros e o denominador não é nulo, ou seja, diferente de zero, e os decimais periódicos, as chamadas dízimas periódicas. Então, todo e qualquer número que possa ser colocado na forma de fração, ele pertence ao número dos inteiros, né? Em que o número, o denominador não seja zero, esse número pode ser considerado um número racional. Um exemplo disso é menos 5 sobre 2, menos 2 sobre 3, 0,2 ou 0,555 reticência, que é uma dízima periódica. Tudo isso são números racionais. Uma fração é a representação de um ou mais partes do que foi dividido, certo? Então, uma fração é uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Então, toda fração, ela também é uma divisão. E também é um número racional. Já os números decimais, que também faz parte dos racionais, esses algarismos, eles possuem vírgulas na sua composição. Porém, ele também pode ser transformado em fração, por isso que é chamado de número racional. Seu denominador, muitas das vezes, é 10, é 100, é 1000, é 10.000 e assim sucessivamente. Então, vamos ver o exemplo aí, ó, 0,326. Como é que eu leio isso? 326 milésimo. 5,325. Como é que eu leio isso? 5 inteiros e 325 milésimo. São representações decimais de números racionais. Outro tema que a gente não pode deixar de fora é as dízimas periódicas. São aquelas divisões que a gente divide o numerador pelo denominador ou o dividendo pelo divisor e encontramos um número que tem uma casa infinita. Igual esse exemplo 2 aí, ó. 0,8, onde o 8 ele é infinito. Se eu continuar a divisão, sempre vai dar 8. Então, no livro tem esse formato aí, que a gente pode usar essa regrinha aí, que é multiplicar, igualar a x. A primeira coisa que a gente faz é igualar a x. Depois, a gente pega ambos os lados, multiplica por 10, ou por 100, ou por 1000, ou por 10.000. Vai depender do número que a gente esteja trabalhando. Como esse daí só tem um período, a gente multiplica por 10. E pegamos a primeira parte e a segunda parte. Subtraímos da segunda parte a primeira parte. Então, fica 10x menos x e 8,8 menos 0,8. Quando a gente faz as regrinhas, as operações, a gente encontra a fração. Então, a fração que gerou a dízima 0,8 período é 8 sobre 9. Veja que a gente tem um método prático para resolver também esse problema, né? A questão
dízima periódica para descobrir se essa dízima é um número racional. Para ser racional, não é preciso colocar ele em formato de fração. Então, no método prático, diferente daquele do livro, mais rápido, a gente visualiza com a maior rapidez. Veja aí no exemplo 1. Existe uma dízima que tem apenas um período, que é aquele número que começa a se repetir, que é o 2. Então, eu primeiro começo colocando a parte inteira e o período, depois eu subtraio da parte inteira. Como a parte inteira aí é 0, eu só repeti o 0. E para cada algarismo que eu tenho no período, eu coloco 9. Então, a fração que gerou essa dízima periódica é 2 sobre 9. Nesse método 2, veja que nossa dízima periódica tem dois algarismos que é o período, né? Que é o 13. O 13 começa a se repetir, então é 2 algarismos. Então, para cada algarismo desse eu não coloco 9, então eu começo do mesmo jeito. Começo colocando a parte inteira e o período, 34 e o 13. Subtraio da parte inteira, que é 34, que é o número que vem antes da vírgula. E coloco para cada algarismo do período um 9. Então, se tem 2 algarismos, 2, 9, 9, 9. Então, subtraio, dá 3.379 sobre 99. No exemplo 3, eu tenho parte inteira, eu tenho anteperíodo, que é aquele número que não se repete, mas ele vem depois da vírgula, e tenho o período, que é aquele que se repete e vem logo após do anteperíodo, se houver, ou depois da vírgula, se não tiver anteperíodo. Eu repito o período, aliás, a parte inteira, o anteperíodo e o período. Subtraio da parte inteira e do anteperíodo. Para cada anteperíodo, eu tenho obrigatoriamente que colocar um 0 para cada algarismo. E para cada período, eu coloco um 9. Eu só tenho um algarismo no anteperíodo, então eu coloquei um 0. E eu tenho um algarismo no período, eu coloquei um 9. Então, fica sobre 90. Então, fica 574 sobre 90. Então, essa foi a fração que gerou essa dízima periódica. Na ordenação de números racionais, é outro tema muito importante, a gente não pode deixar. Quem já assistiu o filme A Culpa é das Estrelas deve ter visto a carta de Reis a Augusto no funeral que eles criaram simbolicamente. Ela dizia o seguinte: não posso falar da nossa história de amor, então vou falar de matemática. Não sou formada em matemática, mas sei de uma coisa: existe uma quantidade infinita de números entre 0 e 1. Tem o 0,1, tem o 0,12, tem o 0,112 e uma infinidade de outros. Obviamente, existe um conjunto ainda maior entre o 0 e o 2, ou entre o 0 e 1 milhão. Essa frase é muito importante nesse conceito, porque entre um número inteiro, né, positivo e negativo, existem infinitos números racionais. Então, entre o 0 e 1 existe uma infinidade deles. Então, os números racionais ficam entre os números inteiros na reta numérica. Por exemplo, 1 sobre 2, o meio. Eu sei que o meio é metade de um número, então ele fica entre 0 e 1. O 3 sobre 2, eu não sei que é uma divisão, toda fração é uma divisão. Se eu dividir uma parte 3 por 2, eu vou encontrar 1,5, né? Um número 1,5. Então, 1,5 é maior que 1 e menor que 2. Então, ele está entre 1 e 2. E assim, eu consigo construir a reta com os números racionais. Os números irracionais, ele é muito importante, muito, é a parte mais importante do ensino médio,
Os números irracionais é aquela representação decimal infinita que não é periódica, ou seja, aquele número não tem fim, né? As casas decimais dele não tem fim, mas ele não tem período. Nenhum momento vai ter número se repetindo. Os números são um diferente de outro. E jamais eu consigo pegar um número desse e transformar em fração. Porque para mim usar o método prático, eu tenho que ter período para poder utilizar a expressão com 9. Então, um exemplo disso é a raiz de 2. O π, né? A raiz de 5, a raiz de 7 sobre 3 e assim inúmeros outros números racionais. Os números racionais é muito grande. Não pense que ele é um conjunto pequeno, ele é um conjunto grande, tão grande quanto os racionais. Então, todo decimal que eu não consigo transformar em fração, ou seja, um decimal de infinita não periódica, é chamado de número irracional. Para representar os irracionais numa reta, a gente desenha um quadrado de um lado com um dos vértices, que é a pontinha, né? Na origem numérica da reta e calcula a medida de sua diagonal pelo teorema de Pitágoras. Pitágoras disse que é possível achar qualquer número se eu conhecer os lados deste triângulo retângulo. Ele disse que essa parte maior ele chama de hipotenusa, que está de frente para o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Ele disse que os lados que formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, chama de cateto. Então, ele disse o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado do cateto somado ao outro quadrado do cateto. E a partir dessa extensão da origem do vértice desse triângulo, a gente acha exatamente a posição usando as ferramentas matemáticas, como o compasso, como o transferidor, esses mecanismos que a gente pode utilizar na construção dessa reta numérica. Sabendo que a diagonal desse quadrado mede raiz de 2, utilizando um compasso para transportar essa medida em cima da reta, logo abaixo do quadrado. Coloque a ponta fixa do esquadro, marcando o local onde essa ponta se encontra com a reta numérica. Partiu isso, constrói-se a posição exata do raiz de 2 na reta numérica. Portanto, os números irracionais são aqueles que não são racionais. Ou ele é racional ou ele é irracional. Veja agora como podemos representar o conjunto dos reais por meio de diagramas. A relação estabelecida na imagem a seguir é de inclusão, isto é, um conjunto está contido dentro do outro. O conjunto formado pela reunião dos conjuntos dos números racionais com o conjunto dos números irracionais é chamado de conjunto dos números reais. Ele é representado pelo símbolo R. Se um número é real, é racional. Então, se ele não é irracional, e vice-versa. Ou ele é racional, ou ele é irracional. Os dois ele não pode ser. O R, né, diz o seguinte, que a união do conjunto racional com o irracional forma os conjuntos reais, sendo que a interseção dos racionais com irracionais é nulo, é vazio, não existe, porque não existe número em comum entre eles. Então, para finalizar e para fechar e deixar claro, a gente vê que o natural está contido dentro do inteiro, que está contido dentro do racional, que está contido no real. O contrário não é válido, ou seja, nem todo número real é irracional, nem todo número real
é racional, nem todo número real é inteiro, nem todo número real é natural. Se a gente utilizar a informação de dentro do círculo para fora do círculo, é válida. Mas se a gente usa a informação de fora do círculo para dentro, não é possível. Então, natural está contido, né? Formando-se o conjunto dos reais. Outro assunto importante se chama os intervalos reais, certo? É muito importante saber manipular os intervalos reais, já que trabalharão com uma quantidade de elemento inumerável. Então, existem 3 formas de representá-lo, por meio de colchetes, aberto e fechado, por meio de chaves e por meio de uma representação na reta numérica. Se você olhar o exemplo que eu acabei de colocar, na reta numérica existem 2 intervalos. A bolinha aberta significa que esse número não pertence a esse intervalo. Já a bolinha fechada representa que esse número está dentro do intervalo. Colchete aberto é quando esse número não pertence a esse intervalo. E o colchete fechado, esse extremo, ou seja, este número pertence a esse intervalo. Ou na forma de chave, que diz o seguinte: x pertence aos números reais, tal que 2 é menor que x, é menor igual a 13. Quando eu falo menor e maior, eu digo que o número, o extremo, não está dentro. Quando eu digo menor e maior igual, eu digo que o extremo pertence ao intervalo, que o número pertence ao intervalo. Então, é muito importante compreender esse conteúdo, porque daqui para frente a maioria das informações virá neste formato. Agora, realize as atividades solicitadas, né? Revisem o que precisar revisarem, tirem dúvida quando tiverem dúvidas. E até a próxima aula, gente.